Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nos diz o Senhor neste evangelho de hoje: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Que apelo vocacional é esse que Jesus nos faz, né? Nós poderíamos dizer e pensar, se nós não conhecêssemos a raiz, a profundidade deste apelo, deste chamado, e ficássemos somente naquilo que é aparente, nós poderíamos dizer: ninguém vai querer seguir o Senhor quando ele já começa falando a respeito da cruz, a respeito da entrega, a respeito de passar pela dor, a respeito de dar a vida. Mas é por isso que, para corresponder a um chamado de Deus, antes é preciso encontrar-se com Ele. Aí está a raiz de toda a vocação, a raiz de todo chamado. Primeiramente, encontrar com aquele que depois te enviará, mas antes ele chama para estar com ele. Diz o Evangelho que quando o Senhor, ele escolhe os apóstolos, antes diz assim que ele os chama para estar com ele. A primeira coisa é esta: não é para curar, para libertar, para fazer isso ou para fazer aquilo. O primeiro chamado é para estar com o Senhor. Por quê? Porque estando com Ele, descobriremos a razão, descobriremos a força que precisaremos para depois o que deve acontecer no envio. Mas se antes não haver este encontro, se antes nós não descobrirmos a razão pela qual Ele nos chama a tomar a nossa cruz para segui-lo, a cruz parecerá apenas uma loucura, algo insano, algo terrível, algo ruim, algo que não traz vida. Por isso que o Senhor começa este apelo falando a respeito da cruz, mas antes entendendo o que é a cruz. Se alguém te perguntasse o que é a entrega de Cristo Jesus na cruz, o que é? Se você fosse responder isto para alguém que não conhece a Jesus, alguém que não sabe nada a respeito dele, alguém que não tem contato com a palavra, para nós a cruz
Jesus, quando assume a sua cruz e ele entrega-se livremente, esta é a maior prova de amor do Pai para conosco. Olha, então é por isso que ele já começa dizendo isso para cada um de nós. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas por que toma essa cruz? Por que carrega essa cruz? Por que enfrenta esta cruz? Porque a cruz é sinal de amor. Um amor profundo, um amor total, um amor de entrega. Não é um amor superficial, não é um amor qualquer, porque quando se ama de qualquer jeito, se deixa também por qualquer coisa. Mas quando se ama com profundidade, é muito difícil de arrancar este amor, porque ele criou raízes, porque ele está profundo, porque agora não é qualquer coisa que pode me arrancar daquilo que é um amor verdadeiro, um amor profundo. Então toda a vocação, todo o chamado de Deus tem o seu alicerce fincado na cruz de nosso Senhor. Olha para a tua vida, para o teu chamado, olha para a tua história, olha para aquilo que Deus te pede, para aquilo que você vive. E veja, e contemple, e faça com que este alicerce também seja colocado na tua vida, um amor profundo, um amor verdadeiro. É por isso que começa assim este apelo. Queres me seguir? Queres viver a minha palavra? Queres assumir aquilo que eu tenho para a tua vida? Tome a tua cruz e me siga, porque foi isto que eu fiz também por você. Foi isto que, para provar o meu amor por ti, eu tive que viver, eu tive que passar, eu assumi, e não foi algo me imposto. O amor verdadeiro é um amor livre. O amor verdadeiro é aquele que, como Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Por isso que a resposta a todo chamado de Deus, ela deve ser livre. Ninguém pode te obrigar a segui-lo. Ninguém pode te obrigar a fazer isto ou aquilo. Para ele não, tem que ser livre. É uma resposta de amor livre. Um dia, Jesus chamou os seus discípulos e estes, deixando tudo, seguiram-no. Estes deixando tudo. Outro passo para nós assumirmos a nossa vocação: desapego. Alguém apegado a si mesmo, à sua vida, alguém apegado às pessoas, apegado às coisas, apegado ao prazer, apegado ao dinheiro, ao poder, é alguém que não consegue seguir a Jesus. Por quê? Porque para segui-lo, quando ele o chama, é preciso deixar tudo. E como diz o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que você conhece, tudo é tudo. Não tem reservas, não pode haver mais nada. Eu sempre gosto de pensar nisto, como Deus se manifesta na nossa vida. Ele não se deu pela metade, ele não viveu nada pela metade, ele não fez uma mágica para salvar o mundo, ele se deu inteiramente, assumiu, se encarnou. E é por isso que tantas vezes nós nos frustramos, nos perdemos, e saímos daquilo que são os desígnios de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque nós queremos nos dar em partes, pela metade, apenas aos pouquinhos. E não tem como. Se o chamado dele é total, se aquilo que ele tem para nos dar é total, é inteiro, nós não temos como nos satisfazer nos dando pela metade, apenas um pouquinho da minha vida, apenas um pouquinho do meu tempo, apenas isto ou aquilo. Não, a resposta fiel só acontecerá se eu me der inteiramente para Deus, naquilo que Ele me pede. Não tem como se dar apenas em partes. Passaram a acompanhar o Mestre por onde ele ia. Eles não escolhiam mais os lugares
pelos quais eles deviam ir, porque a partir de agora era o mestre quem ia à sua frente e eles apenas o seguiam. Dispostos, onde tu fores, eu também quero ir, porque eu sei que o caminho que tu trilhas é um caminho seguro. Olha, requer confiança, abandono. Uma vida com Deus é assim, porque se haver desconfianças, medos que te paralisam, você não conseguirá segui-lo. Você parará na primeira dificuldade, na primeira contrariedade para a tua vida, não vai haver como continuar, como seguir, vai parar. Onde ele ia, o mestre ia, eles também o acompanhavam. Houve ocasiões em que expuseram a vida e a honra por causa dele. Você já pensou nisso? Os nossos tempos, eles são exigentes. Não dá mais para haver um segmento meia boca, de qualquer jeito, pela metade. Ou nós assumimos, até mesmo colocando em risco a nossa vida e a nossa honra, ou então nós rapidamente deixaremos de segui-lo, porque os tempos são exigentes. E como é belo uma vocação verdadeira, porque não vai mais ser melindroso, melindrosa com as situações que acontecem no mundo. Quando se descobre a causa, a raiz, eu dou a minha vida, se preciso for. Os mártires da nossa igreja. Quem foram estes homens e mulheres corajosos que por causa de Cristo até mesmo morreram? E morreram como? De qualquer jeito, tristes, amargurados, ressentidos, com peso na consciência? Não. Eles morreram felizes. Eles morreram sabendo inteiramente da causa pela qual eles estavam entregando a sua vida. E muitas vezes nós, no seguimento a Cristo, somos tristes, desanimados, frustrados, como se o mundo oferecesse alguma coisa melhor, mais importante do que isto, e não existe. Não existe. Quando encontramos a nossa vocação, quando de fato estamos onde Deus quer que estejamos, e ali Ele nos santifica e também nos usa para santificar um povo, ali está, aí está a causa da nossa felicidade, a causa da nossa alegria. Mesmo que isso nos custe a nossa vida e a nossa honra. Porque o mundo prega o quê? Tem que ter status, tem que aparecer, tem que estar bem com todo mundo, fazendo a vontade de todo mundo. Não, tudo é normal, tudo é direito, não importa isso, não importa aquilo. Jesus não teve medo de denunciar aquilo que era mal, aquilo que não condizia com a vontade do Pai. E todos os seus seguidores também viviam da mesma forma, mesmo que para isso eles perdessem a sua honra diante do mundo. A companhia externa foi se convertendo pouco a pouco num segmento interior, dando lugar a uma transformação das suas almas. Aquilo que era simplesmente uma companhia, venham, estejam comigo. Para Jesus isso já significava tudo, mas para os primeiros discípulos, primeiramente era apenas uma companhia, estar na companhia deste mestre sábio, deste mestre que realiza milagres, que faz prodígios, que faz com que o reino seja manifestado no meio de nós. Para eles era isto, mas aos poucos isso foi se transformando, não simplesmente em uma entrega, em um estar exterior, mas a alma deles foi se transformando. Aqui está algo para nós primordial, para uma vocação que é verdadeira. Nós não continuamos mais os mesmos, porque não tem como estar na presença dele sendo do mesmo jeito, estando no mesmo nível. Aquele que se entrega para Deus, que vive a sua vontade, é alguém que constantemente busca, com luta,
caindo e levantando, mas mesmo assim vai galgando cada degrau e subindo para que cresça e a sua alma seja santificada. Por quê? Porque Ele nos santifica. A tua vida com Deus, a tua resposta a Ele tem te santificado, te feito melhor, progredido numa vida ascética de santidade, ou você está na mesma? Porque quando nós estamos unidos a Ele, a nossa vida tende a melhorar. Não segundo o mundo, mas segundo uma vida de santidade. Porque a alma vai sendo moldada e transformada por Ele à medida que Ele se manifesta de forma nova na nossa vida. Vai acontecendo essa transformação, a nossa alma vai se santificando na presença dEle. Era um segmento mais profundo, que requeria algo mais do que o desprendimento, ou mesmo o abandono efetivo da casa. Isso foi o primeiro passo. Para nós na Canção Nova, quando fomos chamados e precisamos sair das nossas cidades, da nossa casa, da nossa família. Eu que saí lá de Macapazinho, no interior de Castanhal do Pará. Quantos de vocês nem sabem que esse lugar existe? E Deus foi lá, me chamou, me trouxe. Mas isso foi um primeiro passo. Claro, importantíssimo, porque se eu não tivesse tido a coragem de deixar lá minha casa, minha família, meu lugar, minha terra, primeiramente, eu não viria para o lugar que Deus tinha para mim. E olha que isso foi um ponto de questionamento na minha vocação. Que todos sabem que quantas regiões lá do norte do nosso país são muito necessitadas. Tem comunidades, paróquias lá que tem mais de 60 comunidades. Um padre, 2 padres. E eu perguntava para o Senhor, Senhor, mas quanta necessidade na minha terra, com o meu povo aqui. E o Senhor me chama para ir para São Paulo, lá para Canção Nova. Isso foi um tempo de discernimento que eu fiz. E aí Deus foi me fazendo entender que não bastava com que eu fosse padre, realizasse ou atendesse todo mundo lá, mas Ele quis me dar uma forma, um jeito de ser, um carisma próprio dentro da sua igreja. Que para isso requer vir aqui, sendo a sede, e depois me colocar à disposição para onde a Canção Nova foi enviada. Por quê? Porque há uma vocação, um chamado específico de Deus para cada um de nós e que precisamos identificar, porque aí está um meio, digamos que mais fácil para corresponder. Se de repente alguém não corresponder ao chamado primeiro de Deus, vai ser infeliz, vai para o inferno? Não necessariamente. Deus é maravilhoso. Se de repente um modo não deu, uma maneira não deu, Ele que criará outra. Mas existe um modo mais adequado, um caminho mais fácil naquilo que é o chamado para a nossa vida, para que assim nós correspondamos ao seu chamado. E para mim Ele quis isto, um carisma, chamado Carisma Canção Nova. E você vai pensando na tua vida, qual meio, qual lugar, qual jeito, para onde Deus te chama? Porque quando nós identificamos e chegamos no lugar que Deus quer, isto é maravilhoso, preenche a nossa alma, santifica a nossa alma. É o primeiro passo, deixar coisas como a casa, a família, mas depois a resposta diária, naquele lugar, naquele jeito, naquele carisma, no modo que Deus tem para cada um. Negar-se a si mesmo significa renunciar a ser o centro de si mesmo. Por isso que o primeiro passo foi lá sai da tua casa, da tua pátria. Lembre-se de Abraão, lá no Gênesis, quando Deus o chama a sair da sua terra, da sua pátria, Ele que já tinha tudo estabelecido, mas Deus, Ele é muito esperto quando Ele vê que nós estamos nas nossas estabilidades humanas e precisamos sair delas para que assim nos encontremos melhor com Ele, porque quando as coisas estão muito estáveis, a nossa tendência é se acomodar. Sai,
Sai, tenha coragem. Mas deixar terra, deixar coisas materiais, pessoas, primeiro passo. Qual que são os passos seguintes e estes que podem e muitas vezes são mais exigentes? Deixar de ser o centro da sua própria vida e colocá-lo no centro. A resposta de perseverança naquilo que é o chamado, aí está uma luta para permanecer fiel ao chamado dele. Sair do centro e colocá-lo, introduzi-lo. Senhor, eu muitas vezes quis ser o centro, mesmo dizendo que estava na tua vontade. Mas tira-me desse centro aí, e o Senhor ocupa este lugar que é teu, para que eu não erre segundo o que eu quero, mas acerte segundo o que tu queres. O único centro verdadeiro do discípulo só pode ser Cristo Jesus, não há outro. Pois tudo converge e é direcionado para Ele. Quando de verdade nós nos voltamos para Ele, não tem como colocá-lo em um lado ou no outro, senão o centro. É este o lugar dele para todo discípulo. Centro, tua vontade, teu querer. Tomar a cruz significa que se está disposto a morrer. O que eu falei logo no início desta homilia? Quando Jesus nos chama ao seguimento para tomarmos a nossa cruz, e ao tomarmos esta cruz, nós dizemos simplesmente com este gesto que eu estou disposto a morrer por causa desta causa. Que causa é esta? Uma causa de amor. Ele me ama tanto que ele foi capaz de se dar inteiramente por mim. E agora, eu que descubro este amor, não tenho outra resposta a não ser amá-lo também e a querer dar a minha vida por ele. Como? Até mesmo morrendo. Morrendo como? Alguém tirando a minha vida simplesmente? Não. Naquilo que é o chamado. Eu morrer todos os dias. Levar um tiro, uma facada, ser mártir, aparentemente poderia ser muito fácil. Mas uma resposta ao longo de toda a vida, no sim de cada dia, no eis-me aqui de cada situação, aí é e está também uma resposta heróica. Quando eu assumo tomar esta cruz, propõe-se identificar a sua vontade com a de Cristo, mesmo que isso signifique acompanhá-lo até o Calvário. Eu me proponho, eu quero, eu aceito, eu me identifico com Ele de tal forma que mesmo que eu tenha que segui-lo e permanecer de pé como Maria lá no Calvário, eu me decido por isso. Você sabe até onde o teu sim é capaz de te levar? Sim ou não? Nós não sabemos. Por quê? Porque somente Deus conhece os caminhos pelos quais nós precisamos passar para poder corresponder à sua vontade. Somente Ele sabe. Quem de nós diria, será que a Patrícia diria, antes desses 15 anos, onde ela estaria, o que ela estaria fazendo, como ela faria, o que ela estaria vivendo? De maneira alguma. Porque o abandono nele é simplesmente deixar-se surpreender cada dia pela sua vontade. E eu te digo, não tem nada melhor do que ser surpreendido por Deus. Não tem nada melhor. Porque as surpresas dele são sempre boas, são sempre maravilhosas. Surpreenda-nos, Senhor. Eu me abandono, eu me entrego, eu aceito, eu quero, eu tomo a minha cruz. E o Senhor, o que faz? Eu te surpreendo a cada dia com a minha presença e a minha vontade naquilo que tu aceitastes viver. Deixa Deus te surpreender.
Saia dos seus planos, dos seus projetos, daquilo que você vai às vezes somando, diminuindo, segundo a tua cabeça. E quando nós nos abandonamos, olha, tem tantas coisas que a gente diz: Senhor, o que será da minha vida? Só tu sabes. Mas eu sei que o que vier e como for, será maravilhoso, porque é contigo, mesmo que seja um caminho de cruz. E nunca deixará de ser. São João nos escreveu: Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. A prova de amor foi o quê? Poupar a vida, reter a vida, parar nas suas ambições, nas suas mesquinharias, no seu egoísmo. Não, foi dar-se inteiramente. Como Ele nos ama, entregando-se, encarnando-se, morrendo por nós, ressuscitando por nós. Foi assim que Ele nos amou e é assim que Ele nos ama. Já nos escreveu São João. Jesus Cristo revela as ânsias irreprimíveis com que desejava entregar a sua vida por amor. Lembremos da última ceia, quando Jesus diz: eu desejei ardentemente tomar esta ceia convosco. Que ceia era esta? Da sua entrega total por amor a nós. Ele desejava, ele ansiava, a nossa alma também anseia isto, anseia fazer a vontade do Pai, anseia estar na sua presença, anseia todos os dias poder provar e experimentar, saborear da sua face e da sua presença. Olha, pensa, reza, reflita dentro de si, do teu coração, qual que é o desejo mais profundo. Muitas vezes nós nos enganamos pensando que são coisas, prazeres, situações, isto, aquilo, quando na verdade, lá, no mais profundo de nós, a maior ânsia, o maior desejo que nós temos é dele, de estar com ele, de estar na sua presença, na sua vontade. Quando nós paramos e vemos que mesmo com todas as lutas que travamos, estamos na vontade de Deus, isso refrigera a nossa alma. Isso nos faz continuar firmes, sem desanimar, sem desistir. Por quê? Porque estamos na sua vontade, e estar na sua vontade é o desejo, a ânsia, aquilo que vem do mais profundo da minha alma. Estar com o Senhor, fazer a sua vontade. Seguir o Senhor de perto, levar-nos à abnegação mais completa, à plenitude do amor, à alegria mais intensa. Olha só, seguir o Senhor de perto, não é de longe, é de perto. Isso nos levará a abnegarmos-nos de tantas e tantas coisas que, mesmo que pareçam ser necessárias, quando na verdade se tornam secundárias na nossa vida. Abnegarmos, deixarmos, escolhermos entre isto e aquilo para ficarmos com o essencial. O caminho de Cristo nos leva à essencialidade, a não nos perdermos em coisas secundárias. O que tem sido secundário na tua vida? Que você tem até colocado como prioridade. Não, isso é prioridade, isso eu não posso tirar, isso não pode me faltar. Mas se você parar de verdade, você verá que não é isto, se não está nele. Abnegarmos-nos, deixarmos o que não é essencial para poder trilhar um caminho com ele. São José Maria Escrivá, em sua obra Forja, escreve: conta-se de uma alma santa que, ao ver como todos os acontecimentos lhe eram contrários, e que a uma prova se sucedia a outra, e a uma calamidade, um desastre ainda maior, voltou-se com ternura para o Senhor e perguntou-lhe: mas, Senhor, que foi que te fiz?
e ouviu no seu coração estas palavras: amaste-me. E encheu-se de uma paz e alegria verdadeira. Olha só, que maravilha! Quando nós nos encontramos com aquilo que é a vontade de Deus, mesmo nas provas, mesmo na cruz, nas dificuldades, nós pararemos e perturbados, porque a nossa humanidade é fraca. Se perguntarmos ao Senhor por que passamos por tudo isso, escolhendo o seu caminho, fazendo a sua vontade, vivendo a sua palavra, Ele nos dirá: tu estás passando por tudo isso simplesmente porque estás me amando. A vocação é essa resposta de amor a Ele, que mesmo que a causa, que as situações sejam duras, difíceis, mas nós saberemos lá no fundo que o que nos leva a viver e a passar por tudo isso é o quê? O amor. Um amor primeiramente recebido por Ele. Aquele que experimenta esse amor de verdade não vai viver de qualquer jeito. A resposta é totalmente diferente. Amaste-me, entendeste isto, tu estás passando por todas estas situações, porque escolheste me amar. Escolheste me amar? Então, para quem me ama, passa por tudo isso. Mas não será em vão, não é em vão este amor, esta entrega, esta doação, este sim dado verdadeiro a mim, é por causa que me amaste. Isto gera paz e alegria. Paz e alegria. Não desejamos outra coisa no mundo a não ser seguir Cristo de perto. Não amamos nenhuma outra coisa, nem a própria vida, mais do que esta: identificar-nos com Ele, tornar próprios os seus desejos e os sentimentos que teve aqui na terra. Não há maior realização. Me prove, eu desafio alguém para me provar se há uma maior realização do que está na vontade de Deus. Pode ser o homem mais rico da face da terra, ter todos os bens, as mansões, os iates, o que for. Se não tiver a Ele, é mesmo que não ter nada. Mesmo que não ter nada. Porque a causa da nossa alegria é estar com Ele de perto, identificarmos-nos a Ele, o homem perfeito, a imagem e semelhança do Pai, que nos chama também a sê-lo, para que assim possamos corresponder a este amor. É esta a ânsia da nossa alma. Entendamos isso e paremos de buscar coisas que não preenchem a nossa vida. Só Ele pode preencher a nossa vida. Só Ele, mais nada nem ninguém. Na obra de Santo Agostinho, As Confissões, ele declara sobre o mistério inefável do encontro com Deus, com seu amor, que transforma a existência inteira. Estáveis comigo e eu não estava convosco, diz Santo Agostinho. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria, se não existisse em vós. Chamaste-me, clamastes e rompestes a minha surdez. O que é a vocação? Segundo aquilo que Santo Agostinho nos fala, é o romper da surdez, quando nós ouvimos a sua voz e assim descobrimos como a melhor forma e maneira para poder estar com Ele. Eu era surdo, eu estava perdido, eu procurava fora, estava dentro de mim, Santo Agostinho fala. E quando ele se encontra com Cristo, ele descobre a sua vocação, o seu lugar no mundo. Ele agora tem todas as razões possíveis que antes ele não encontrava. Ele não encontrava. Clamaste-me, chamaste-me e rompestes a minha surdez. Eu era surdo e agora eu posso te ouvir, Senhor.
eu não sabia por onde ir, o que fazer, como caminhar. E agora eu te escuto e sei o que eu devo fazer da minha vida. Quantos se perguntam isso numa crise existencial, perguntando-se qual a razão da minha vida, o que fazer, para onde ir, onde empenhar a minha vida? Escute-o, deixa ele romper a tua surdez, para que você possa escutá-lo, para que você possa segui-lo, para que você possa responder a ele. O tema deste nosso provocação que começamos a viver com esta missa é justamente este: atraídos por uma canção. Que canção é esta? É a canção cantada por Deus. É a canção da tua vocação, do lugar para o qual Ele te chama, da forma como Ele te chama a viver. E quando nós escutamos a sua voz, quando nós escutamos este cântico que Ele constantemente canta, chamando-nos a Ele, nós o seguimos. Nós vamos aonde Ele nos chama, porque quando de verdade nos encontramos com Ele, nós não conseguimos fugir mais. Eu lembro, inclusive tem passado na nossa TV, eu contando um pouco do meu chamado. Eu já desde criança estava na igreja, participava, engajado. E fui crescendo dentro da igreja. Mas eu não via onde o Senhor me queria ali. O chamado para o sacerdócio sempre esteve presente na minha vida. Até que, quando a tia Célia mudou-se para o interior, lá para Macapazinho, para cuidar da minha bisavó, a avó Marinha, que estava muito doente, daquela enfermidade ela depois veio a falecer. E era na casa da minha bisavó que eu e a minha avó, a avó Nazaré, nós íamos assistir a missa todos os dias. Só que a gente assistia a missa com a vovó na Rede Vida. Nós não conhecíamos a Canção Nova. A tia Célia mudou para Macapazinho e levou a parabólica dela. Nós começamos a assistir a Canção Nova com ela. E quando eu comecei a assistir a Canção Nova, algo começou a mudar dentro de mim. Que lugar é esse? Que vida com os irmãos é esta? Que forma de anunciar o Evangelho? E aquele desejo foi crescendo de mim, mas eu não falava nada para ninguém. Até que um dia, todos os dias eu lá assistindo, e aí assistindo os acampamentos, e era isso direto, nem saía quase mais de lá. Aí a tia Célia chegou perto de mim e falou: Beto, lá eles me chamam de Beto, Betinho, você não quer ser missionário na Canção Nova? Aí eu parei, pensei, dentro de mim aquilo já estava borbulhando. E eu disse: tia, eu quero, mas eu não sei como fazer. Canção Nova é lá em São Paulo. Nós somos pobres, eu não tenho dinheiro para viajar. Como é que vai fazer? Não, é impossível. A primeira tentação que eu passei foi esta: seria impossível vir para a Canção Nova em São Paulo. E aí passou-se, depois a tia Célia teve uma ideia. Numa manhã de Páscoa, teve um café comunitário, um café da manhã comunitário, e ela teve uma ideia. Eu vou perguntar neste café, quem quer ser padrinho e madrinha do Betinho para ajudar ele a fazer caminho para a Canção Nova? E assim ela fez. Todas as pessoas que estavam naquele café da manhã levantaram a mão, e desde ali, daquele momento, nunca me faltou nada, nem dinheiro, nem roupa. Como eu sou grato a Deus pela sua providência. Na Canção Nova nós somos chamados a viver da providência de Deus. E ela já se manifestava de maneira tão extraordinária ali, naquele momento da minha vida. Desde lá não me faltou nada. Eu tinha que viajar de ônibus da minha cidade de Castanhal até Palmas, no Tocantins, que era a cidade mais próxima que tinha Canção Nova. Hoje tem o segundo elo lá, antes tinha o núcleo e o segundo elo, os irmãos.
eu viajava 22 horas de ônibus de Castanhal até Palmas para fazer o encontro vocacional. Então já era um desafio bem grande, né? Mas Deus foi providenciando tudo. Porque quando Ele chama, não há barreiras que nos impeçam de corresponder ao seu chamado. E fui caminhando até chegar aqui. Existe uma canção para você. Quem foi o primeiro na canção nova que começou a cantar este cântico novo, a ser este regente? Monsenhor Jonas Abib, que está aí na sua luta, mesmo com um câncer, continua firme na sua casa. Vocês podem ver, todos os domingos, 9 horas, ele celebra lá pelas mídias sociais. Foi ele que começou a entoar esta canção, dada por Deus, para viver da providência, para viver na sadia convivência, algo novo na igreja, homens e mulheres vivendo juntos. Que loucura é essa? Quanto que o padre foi desacreditado, a Luzia. O que eles diziam para eles? Esse padre, essa viúva. Luzia ficou viúva 21 dias de casado. E começou a ajudar aquele padre no seu Fusca, no Francisco. E aí o povo descrente, muitos que questionavam, falavam: daqui a 9 meses vocês vão ver o resultado dessa viúva que esse padre aí. Passou mais de 9 meses, mais de 40 anos, e nós estamos aqui testemunhando. Somos filhos, sim, frutos desta obra, mas dada por Deus de uma maneira totalmente nova. A igreja é linda, com muitos carismas, congregações, franciscanos, salesianos, dominicanos, monges, freiras, e Deus escolhe um carisma para este tempo, anunciar a vinda de Jesus. Esta é uma das canções que Deus canta para chamar. Talvez você sinta o chamado para a canção nova, você esteja fazendo o caminho. Talvez você tenha colocado empecilhos, dificuldades no teu chamado. Não há empecilhos para seguir a voz que está cantando esta canção e te chama. E se não for a canção nova, que seja o lugar onde Deus te tem para você, na igreja. Mas se for este chamado, não resista a esta canção. Fique em pé, por favor, vai rezando. Você também que está em casa, onde você estiver, no seu trabalho, escuta esta pregação, participa desta missa. Há uma canção que o Espírito está cantando e chamando cada um de nós para este segmento, para dar a vida, por este amor tão grande. Ele está rompendo a surdez. Quantos que pela primeira vez escutam falar na canção nova, escutam agora, veem agora esta missa. Quantos que escutam agora a nossa rádio e estão aí descobrindo a canção nova? Muitos virão, porque o Senhor canta e chama por esta canção nova a muitos para segui-lo mais de perto, para dar a sua vida. Não recebestes qualquer dom, não te chamei para cantar qualquer canção. Tua vocação será fecunda. Por onde passares, frutificarás. Não recebestes qualquer dom, não te chamei para cantar qualquer canção. Tua vocação será fecunda. Por onde passares, frutificarás. Ergue teus braços e canta aqui o som do céu. O som que vem do céu.
Vai, Elisandro. Inclina o teu ouvido. Ouve a Ele que te para chama. ouvir a Deus. Faça a experiência do amor do irmão e abra o coração para ouvir de Deus uma nova canção que o som que vem do céu tome este lugar, que o som que vem do céu tome este lugar. Vai soltando a tua voz no Espírito. Xiririri, alabandorereri, ala- E ouça esta canção. É o próprio Senhor quem vai sussurrando nos teus ouvidos para que você escute o seu chamado. Tenha coragem de responder a Ele. Tenha coragem de dar o seu sim. Se ainda você não escuta, se ainda você não escuta bem, que toda a surdez, que tudo aquilo que tem se colocado para que você não escute, o Senhor possa romper agora pela ação do seu Espírito, para que você escute. Talvez você já tenha até escutado, mas depois você ficou de novo surdo. Rompe, Senhor, a nossa surdez. Rompe, Senhor, as barreiras, as dificuldades que tantas vezes se colocam diante do Teu chamado na nossa vida. Dai-nos, Senhor, a força necessária para correspondermos a este chamado. Corresponda, a canção está sendo cantada. Ele canta para Ti, Ele te chama. Ele entoa este cântico novo para que você o siga. Deixe-se levar, siga esta canção, este cântico, que é o próprio Deus quem agora entoa para que você o siga, para que você se entregue a Ele. Xiririri, alabandoriri, 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 alabandoriri. Xiririri, alabandoriri, 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 alabandoriri. Cantar alabandoriri. Ergue teus braços e canta que o som que vem do céu, O som que vem do céu tome este lugar. O som que vem do céu tome este lugar. O som que vem do céu tome este lugar. Que o som que vem do céu tome este lugar. nós te agradecemos. Vai agradecendo a Deus por este som, por esta canção que é a própria voz dele que fala conosco, que toma-nos por inteiros na ação do seu Espírito e assim nos leva a corresponder ao seu chamado. Obrigado, Senhor, por esta canção. Obrigado, Senhor, pela tua voz que ressoa no mais íntimo de nós. Rompe a nossa surdez. Rompe a nossa surdez para te seguirmos, para estar contigo, Senhor. Nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.